Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. O escritor sagrado em Isaías diz que ela não volta vazia e fará o que lhe apraz. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto sagrado, que possamos receber a porção da tua palavra, aquilo que o Senhor quer para edificação de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis trata da mais bela história da Bíblia, que é sobre o livro da criação. O livro de Gênesis trata da origem da vida vegetal, animal e humana. É um livro que trata da origem da família, trata do pecado, da queda do homem, trata também da graça de Deus já revelada no Jardim do Éden. Essa narrativa de Gênesis, ela é de forma maravilhosa para a nossa edificação, aonde você vai ver que do nada Deus cria todas as coisas. Deus cria o universo, Deus cria o mundo, Deus cria os animais, Deus cria o ser humano do nada. E é um livro que traz para nós um dos grandes ensinamentos, a partir desse capítulo 3 que nós vamos estar ministrando nesta noite. Segundo o reverendo Derek, ele é um escritor do mundo cristão. Ele diz que esse livro ele tem 3 temas importantes: Deus, o homem e a salvação. Deus, criador de todas as coisas. O Senhor que, de uma forma soberana, cria tudo. O homem que é criatura de Deus. O homem que é vocacionado por Deus. O homem que caiu e o homem que é restaurado por Deus. E a salvação que é revelada já no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus restaura o homem do seu pecado. Alguém já disse que o capítulo 3 de Gênesis, esse capítulo que nós lemos, trata de uma história triste, é uma narrativa triste em consideração em tudo que você leu dos 2 capítulos anteriores. Se você leu o capítulo 1 de Gênesis da criação,
e o capítulo 2, você vai ficar maravilhado com tanta grandeza de Deus na vida das pessoas. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai narrar a criação de todas as coisas, como Deus, de uma forma maravilhosa, cria o mundo do nada. Já no capítulo 3, Matthew Henry, ele diz que é a história mais dramática da Bíblia, a história mais triste da Bíblia Sagrada, porque parece até um contexto de tudo o que vir a acontecer até o capítulo 2, de uma forma muito severa, de uma forma muito, eu diria, grande. Ali tudo começa a mudar a história. No capítulo 1, capítulo 2, você só encontra alegria, e tudo que Deus fez era o quê? Bom, e muito bom. Ele usa essa expressão de várias maneiras. A cada momento da criação, ele conclui, e tudo era bom. No capítulo 3, a narrativa ela é totalmente diferente. Você não vê mais aquela alegria que você viu no capítulo 1, você não vê aquela alegria expressada nas palavras de Deus, de que tudo era muito bom. E é o capítulo 3 que nós vamos começar a estudar uma série de sermão durante esse mês de novembro. Acredito que 4 ou 5 sermões nós vamos concluir mostrando como a graça de Deus é superabundante e como o inimigo, Satanás, ele ainda age nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Eu vou trabalhar 6 temas importantes nesse capítulo. No versículo 1, no capítulo 3, no versículo 1, a parte A, eu vou trabalhar a forma do tentador. No capítulo 3, versículo 1, parte B, a forma da tentação. No capítulo 3, versículo 6, a forma do pecado, que é o fruto. No capítulo 3, versículo 7, a forma da consequência do pecado, quando os olhos de ambos se abriram. E no versículo de 8 a 19, a forma do juízo, quando nós vamos encontrar o homem no tribunal de Deus. O homem agora, ele vai ser interrogado e ele agora vai receber a sua pena e agora ele vai ser julgado. E ainda no capítulo 3, versículo de 20 a 24, nós vamos trabalhar exatamente a salvação além da queda, onde a gente começa a ver a graça de Deus na vida do homem. Mas tudo começa quando Deus mostra, o escritor Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, mostrando agora a forma do tentador. Preste bem atenção. O homem fora criado por Deus, colocado no jardim do Éden, tudo dentro de um plano maravilhoso. Deus coloca aquele casal dentro do jardim, dando algumas ordens para ele, mostrando o limite daquele homem, mostrando até onde eles poderiam ir. O homem ele tem o seu limite. Deus mostrou isso lá no jardim do Éden, mesmo o homem sendo inocente, quando fora criado, Deus mostra exatamente que eles tinham um limite. Vocês podem de tudo aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquele ambiente é um ambiente de paz. Eu imagino aí o quanto Satanás ele tenta de todas as formas entrar naquele jardim, mas é o que o texto vai dizer, é o que o texto diz para nós, é isso que nós vamos falar agora. Quando ele usa a figura da serpente, quando ele diz assim, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Até aqui, Satanás não tivera nenhuma comunicação com o homem, com a criação de Deus. Eles estavam dentro do jardim, Deus colocou com um propósito para o próprio homem de guardar o jardim, inclusive disso aqui que veio acontecer. Você é o guardião desse jardim, você guarda a sua esposa de tudo que possa acontecer, inclusive desse mal que entrou dentro do jardim. E
E o que acontece é que Satanás, ele tenta, é um acesso para entrar no jardim, mas ele tem os seus meios para tentar derrubar o homem, a criação de Deus, e ele agora vai usar uma forma, é a forma do tentador, através de um animal. Por que é, a pergunta é, por que é que Satanás foi exatamente derrubar o homem? Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: o que impediu Satanás a engendrar a destruição do homem? O que impediu? Ele responde: por não poder derrubar a Deus do seu trono, então ele ataca o homem que resplandece a glória de Deus. Sempre nós vamos ter esse problema. Satanás, ele não vai conseguir destruir Deus, tirar Deus do seu trono, mas ele vai a todo custo tentar derrubar a mim e a você. O alvo dele qual é? É afastar cada um de nós da presença de Deus. O alvo dele é tirar você da sua posição de servo de Deus. Mesmo nós acreditando na perseverança dos santos, que nós estamos estudando na escola bíblica, mesmo nós acreditamos na predestinação, mesmo nós acreditamos na vocação eficaz, mesmo assim, nós somos alvo do diabo para nos afastar da presença de Deus. Eu e você somos alvos todos os dias de Satanás querer tirar da presença de Deus. Evidentemente, ele não vai tocar em Deus, que ele não pode, do mesmo jeito que aconteceu aqui com Adão e Eva. Quem ele usa? Um animal. Quantos animais tinham ali no jardim? Muitos. E a Bíblia diz que Deus criou todos os animais. Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo era bom. O que é que acontece aqui? É que Satanás, ele vai observar agora um meio de atacar o homem. Para entrar no jardim, ele precisava de usar uma de suas estratégias. E uma delas, foi que ele olhou para onde? Para a criação de Deus. Ele olha para todos os animais. Ele começa a observar o comportamento de todos os animais, talvez até da onça pintada, talvez até do camelo, entre outros. Eu não sei, isso é um pensamento meu. Mas tem um animal que ele fez o quê? Ele estuda o comportamento da serpente e ele diz: é exatamente pela serpente que eu vou entrar no paraíso e vou começar a tentar a destruir a criação de Deus. Alguns dizem que a serpente, e são estudiosos que dizem que a serpente andava em pé, outros dizem que ela voava. Não importa a maneira que ela se comportava no jardim. O que nós entendemos que a Bíblia diz é que aquele animal, a serpente, era o quê? Era um animal que era muito sagaz, era muito esperto, era algo tão esperto que não tem nada de errado nessa esperteza da serpente, que Deus fala lá na frente, Jesus fala para os seus discípulos que sejamos o quê? Prudente como as serpentes. É um ensinamento de Deus. E o que acontece é que esse animal, ele é alvo agora de Satanás para destruir o homem. Ele tem os seus meios para querer destruir a mim e a você. Então, a forma que ele usa é um animal para entrar no jardim do Éden, para destruir toda aquela beleza que Deus construíram com a paz na família, com a paz na vida daquele casal. E o texto diz que foi a serpente. Não era comum, ou melhor, não é comum animal falar na Bíblia. Só existem 2 casos que eu me lembro que um animal
ainda falou. Então só esses dois textos, pelo menos que eu conheço, que animal falou na Bíblia. Já não é muito comum para Eva agora ouvir uma voz diferente de um animal. Já talvez fosse um ponto que se pensasse um pouco por que aquele animal está falando o que ele está falando. A curiosidade, meus irmãos, é exatamente essa, que os animais não foram dotados de fala. Eles não receberam esse dom de falar, não receberam, e como diz a palavra de Deus, que os animais são mudos, como diz 1 Pedro 2, 15 e 16, um mudo animal de carga, falando com voz humana, revelou a insensatez do profeta Balaão. Meus irmãos, esse texto aqui, ele traz algumas dificuldades de interpretação só. A primeira é que você não vai ver nos 24 versículos do capítulo 3, os 24 versículos do capítulo 3, você não vai ver o nome de Satanás. Você vai ver e a serpente, e a serpente, e a serpente. Por quê? Vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que a serpente era sagaz. Se você usar a sagacidade de uma forma positiva, você vai entender que a sagacidade era um adjetivo bom que Deus transmitiu para a cobra, para a serpente. Se você entender, Carlos, que essa é a ideia boa, o lado positivo, é que essa sagacidade foi algo que Deus deu àquela serpente. Mas se você olhar pelo lado negativo, a sagacidade pelo lado negativo, você pode querer entender que havia tanta maldade no coração da serpente, que parece até que foi a serpente que induziu Satanás para derrubar o homem. Mas não foi. Satanás se apoderou de um dom de Deus, de uma criação de Deus, para derrubar a criação. Vocês estão entendendo? Se nós olharmos do lado positivo, vamos entender a sagacidade como algo bom que Deus transmite para a serpente. Se nós olharmos a sagacidade de um lado negativo, nós vamos correr o risco de dizer que a serpente é mau, que é sagaz, e que foi ela que tinha todo esse lado maligno. Alguns estudiosos defendem que sim, outros que não. Calvino, ele defende que essa sagacidade é algo maravilhosamente criado por Deus, que Deus dera a este animal. E se nós formos olhar direitinho, como eu falei para vocês, Jesus disse assim: sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. A prudência que Deus mostra aqui é aquela mesma prudência da serpente. Então, nós entendemos, André, que essa sagacidade era algo que Deus dera ao animal que foi agora tripudiado por Satanás. Agora, olha que coisa interessante. Por que é que Deus, por que é que ele fala de uma forma figurada? Você não vai ver em nenhum versículo Moisés dizendo assim, de Satanás. Calvino, ele diz assim: o Espírito Santo usou figuras obscuras porque era conveniente para o entendimento futuro, ou seja, uma linguagem adequada para o futuro. Ele conclui: a igreja era tão imatura que era incapaz de receber qualquer instrução mais elevada. Se você for olhar de capa a capa na Bíblia, você vai ver que o símbolo de Satanás, ou da serpente, era o diabo. Ele vai descrever durante todo o relato da palavra de Deus que o diabo era a serpente. Mas até então, para um bom entendimento, Moisés não usa o nome de Satanás, mas usa o nome da serpente que veio a destruir a criação de Deus. Meus irmãos, depois que ele usa o animal, ele parte agora para o segundo ponto, que é
a forma da tentação. Ele já consegue o animal, ele já coloca agora de prontidão para começar uma conversa com a criação de Deus. E o segundo ponto aqui, depois da forma do tentador, que é o animal, ele vai usar agora a forma da tentação. Sabe qual foi a forma? O diálogo, a conversa. Gente, como é importante o diálogo. Alguém já diz que o diálogo tem poder. Eu não sei quantos de vocês acompanharam quando o presidente Michel Temer, ele assume a presidência há 2 anos atrás, e tem um vídeo no YouTube que diz assim, o diálogo tem poder. E alguns cristãos começaram a distorcer aquela palavra, dizendo que o presidente disse, o diabo tem poder. Mas não foi. No contexto ali, ele estava falando do diálogo. Isso aí gerou uma grande preocupação entre os cristãos, que disseram agora que o presidente que entrou era um homem que era dominado pelo inimigo. Mas vamos para aqui agora. Ele abre um diálogo, uma conversa. Se você observar, olhe para aqui. Os 6 primeiros versículos, ou os 5 primeiros versículos, foi agora somente o diálogo. Para Eva comer do fruto, foi só um versículo citado, foi o versículo 6. O tempo que ele gastou mais aqui foi conversando, convencendo, confundindo a mente da mulher, para que ela fizesse exatamente o que ela fez. Então, a forma da tentação chama-se diálogo, a conversa. E nessa conversa, nós vamos aqui mostrar alguns pontos importantes. Ele abre a conversa, ele conversa, porque é o diálogo que é importante. Satanás tenta confundir a mente da mulher com uma quase verdade, ou como diz, uma meia verdade. Ele começa um diálogo coerente, ele começa um diálogo que tem sentido, ele não começa a conversar de coisas que ela não conhecia, ou mesmo de coisas que ele também não conhecia. E aqui, Juliana, ele começa a tratar de algo que fora dito pelo próprio Deus. Ele não começa desfazendo uma palavra de Deus, mas colocando uma interrogação, uma pergunta capciosa, para que ela começasse a ceder, e foi o que ela fez. Quando ele diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não, a minha interrogação, não comerás de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse. Abre-se uma conversa, abre-se um debate, citando o mandamento de Deus com uma interrogação. Queridos, não existe coisa mais angustiante quando nós estamos com dúvida com aquilo que vamos fazer, ou por aquele caminho que nós estamos trilhando. Perceba-se que a dúvida, ela é colocada no nosso coração, e muitas vezes vem a destruir, a nos deixar fracos espiritualmente. Nós temos que ter convicção sobre esse tema. Nós entendemos que há vários pensamentos, uns que pensam dessa maneira, outros dessa outra maneira. Mas a partir daí começa um grande debate. Matthew Henry, ele faz 2 comentários sobre esse texto. Ele diz assim: se a mulher tivesse ficado junto com o seu marido, isso é uma especulação de alguém que estudou o texto. Se a mulher tivesse ficado junto ao seu marido, ao lado do qual tinha sido recentemente tirada, ela não teria estado tão exposta. E ele coloca como se fosse uma aplicação. Existe
muitas tentações, as quais a solidão oferece grande vantagem. Ele começa aqui a mostrar como a distância do seu marido, se é que ela estava longe, não há muito detalhes desse texto. Pelo menos na hora que ela pega aquele fruto que ela come, pelo menos o texto que vem a seguir, que ela pega, dá ao seu marido, o seu marido come com ela, não come sozinho, não vai embora, eles não estão separados, mas é provável que esse diálogo tenha acontecido quando ela estava só. Ele também, agora, esse escritor aqui, ele diz que talvez, é uma especulação, um pensamento, que Eva estivesse muito próximo daquela árvore, muito próximo do local que ela tinha recebido a proibição. Não sabemos de fato, pelo menos entendemos que o diálogo foi feito, que ela caiu exatamente naquele diálogo. E ele diz assim, o segundo comentário: o diabo aproveitou a vantagem de encontrá-lo perto da árvore proibida, provavelmente, segundo ele narra, olhando para o fruto somente para satisfazer a sua curiosidade. Em tese, ela estava ainda um pouco confusa com o que Deus tinha ordenado. A nossa mente às vezes fica muito confusa com os ensinamentos de Deus. É tanto que alguns entram em pânico e dizem assim: é pecado ou não é? Eu posso ou não posso? Eu vou, eu fico? E são esses questionamentos que algumas vezes traz angústia para a nossa alma. Por que Deus deu essa ordem quando Ele disse assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu fico pensando, isso aqui é o meu entendimento, se Deus não tivesse falado nada, eu acredito que nada teria acontecido. Isso é um pensamento meu. A partir do momento que Deus fala, ou a partir do momento que nós somos impedidos, a partir do momento que nós começamos a conhecer a lei de Deus, o que eu posso, o que eu não posso, isso gera curiosidade, isso gera desejo no nosso coração. Mas há uma resposta para isso aqui, que diz assim: por que Deus deu essa ordem? Poderia ter ficado calado, que era muito mais fácil da mulher não chegar diante daquela árvore citada por Deus. Tinha muitos frutos, era um jardim, era grande, era uma beleza de jardim, aonde ela poderia andar à vontade, e andou à vontade, mas com uma proibição. E alguém diz assim: foi para mostrar para o homem que ele era limitado, obediente, submisso, sujeito à vontade de Deus. Mesmo na inocência, no início, Deus mostrou que há um limite para o homem. E Deus mostrou através dele: isso aqui pode, isso aqui não pode. Considerando que apenas uma árvore foi proibida, considerando que todas estavam aí à vontade para ser desfrutada, você entende que o pecado de Eva é o seu pecado e é o meu pecado? Você entende que os desejos que entraram no coração dos nossos pais são os mesmos desejos que entram no nosso coração a cada dia? Quando você entende que nós somos tentados da mesma forma, por aquilo que não podemos, por aquilo que não recebemos de Deus, nós estamos lutando todos os dias, sabe aonde? Para não ir atrás da árvore proibida, daquilo que Deus não nos deu e nunca nos dará. É essa a nossa luta, é a luta
de santificação. E ele diz assim: não comereis de toda árvore do jardim. Satanás começa a insinuar que todas as árvores eram proibidas. Ele injeta dúvida no coração da mulher. Meus irmãos, isso é comum para nós. Quando nós começamos a questionar a soberania de Deus, a obediência, os mandamentos de Deus, o que Deus diz que pode e que não pode, nós começamos agora a criar dentro de nós uma autodefesa e mesmo tirando a nossa conclusão de que isso não é nada demais, isso aqui não tem nada a ver, e começamos a criar uma dúvida dentro do nosso coração. Satanás foi no ponto nevrálgico da mulher. Quando ele coloca dúvida, não existe situação mais angustiante da vida do cristão quando ele está duvidoso de quem é Deus, de onde, a que Deus ele pertence, para onde ele vai. Há pessoas que estão perdidas. Se você morrer hoje, para onde você vai? Que caminho você está seguindo? Aonde você quer chegar? Essas são as dúvidas que vêm realmente sobre cada um de nós. Meus irmãos, no versículo 3, ele vai dizer: mas do fruto versículo 2, respondeu-lhe a mulher. A mulher responde: mas do fruto da árvore do jardim podemos comer, mulher. Aí no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meu jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Acrescentar algo aos mandamentos de Deus é muito perigoso. Adicionar aquilo que Deus não falou. Quando foi que Satanás ele levanta a sua bandeira e dizer aqui que agora eu vou começar a minha destruição na vida de Eva? Foi quando ela diz nesse versículo, acrescentando algo ao mandamento de Deus. Há muitos questionamentos, porque, escute aqui, Eva, ela não ouviu de Deus diretamente. Deus deu a ordem ao marido. Segundo alguns estudiosos, alguém diz: será que Adão passou as ordens exatamente como Deus mandara? É claro que sim, porque foi Deus que fez, foi Deus que criou essa situação. E ela recebe de Deus exatamente do seu marido. Ela não recebe diretamente de Deus, mas até porque a ordem foi dada para o homem, e o homem transmite para a mulher, e ela agora vai ouvir. Mas ela, acredito que Adão não levou uma conversa pela metade. Deus disse que não tocasse, Deus não falou em tocar, falou em não comer. E no versículo 4, quem está com a palavra agora é quem domina o assunto, é quem está agora preparado, que já confundiu a mente da mulher. No versículo 4, olhe bem: então a serpente disse à mulher. E perceba que agora a palavra ela vem com mais ênfase. Por quê? Porque houve a dúvida, porque houve agora o questionamento. Por que, Roberto? Agora a palavra, Satanás sabia que não tinha esse acréscimo aí de não tocar. E agora a palavra está dominada. Ele agora tem de posse agora aquela mulher. E ele diz no versículo 4: então a serpente disse à mulher. Agora a conversa já estava tomada. Nesse momento, a mulher já estava exatamente desarmada de tudo que ela poderia se defender. E ela diz:
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele afirma, e aliás, ele diz com certeza: não tem como morrer por causa dessa árvore que foi proibida. Veja como os questionamentos vêm para confundir a nossa fé, a nossa convicção nas promessas de Deus. Certamente não morrerás. Satanás assevera que a palavra anunciada por Deus é falsa e enganosa. Entre linhas, ele não vai dizer assim: é mentira de Deus, porque é uma forma sutil do diabo chegar para destruir a nossa fé, não apenas trazendo uma palavra de forma brusca, de forma destruidora, mas com afago, com conversa, com preparo. E ele diz: é assim que Deus disse. O argumento, ele agora diz o que Deus não disse, e coloca um argumento que serviu para que a mulher ficasse calada e não dissesse nada. Querido, nós precisamos acordar, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que não venhamos a ser presa fácil do diabo. Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para destruir. Qual é o argumento agora? Quando ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe o que eu vejo aqui? Vantagem. O homem anda em busca de vantagem. O que ele mostra aqui dentro do argumento é uma vantagem. Você vai ser um Deus. Alguém traduz aqui: vocês serão como anjos. Você sabe que o homem, ele anda em busca de promoção, de querer ser aquilo que ele não é. As vantagens, elas são uma isca de Satanás para destruir o nosso relacionamento com Deus. Fique aonde você está, permaneça na posição que você se encontra como servo de Deus. Não queira procurar saber mais do que Deus. Aquilo que foi revelado para você, aquilo que Deus está dando para nós, é o suficiente para o nosso crescimento espiritual. Aqui ele mostra porque ela não deveria abrir mão desse argumento. Como Deus, porque Deus sabe, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. A vaidade, dona Lúcia, entra no nosso coração. Quem não quer ser conhecedor, quem não quer ter esse entendimento profundo de Deus, isso tem se tornado um calo no cristianismo odierno dos nossos dias. Um crescimento, um conhecimento, diga-se de passagem, uma vaidade para mostrar que sabe, que conhece. Mas cada um de nós recebe
a porção de cada dia para o nosso crescimento espiritual. Você será como Deus, conhecedor. Você será como os anjos. O anseio pelo conhecimento, ele é inerente a todos os seres humanos. Esse anseio de querer. É por isso que você vê muitos se autodenominando profetas, homens de visões, revelações, que às vezes não tem nada a ver com Deus. Jeremias, lá no Velho Testamento, ele adverte a nação de Israel, quando ele diz assim: vocês não creem nos profetas que falam mentiras, que colocam sonhos, que diz visões que não são de Deus. E ele diz: o homem que tem sonho, conta o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Nós não temos que acrescentar nada dos ensinamentos de Deus. Esse anseio pelo conhecimento é algo que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando que nós não venhamos a crescer, a buscar conhecimento, a ler a palavra, uma vida de santificação. Eu estou dizendo aqui de nós querermos aquilo que nós não recebemos de Deus como revelação, como algo muito, talvez, uma êxtase, sei lá, qualquer. E esse ponto aqui é que foi com que a mulher totalmente agora cedesse toda aquela conversa, e por aí ela começa, numa expressão bem popular, a descer a ladeira. Nós sofremos da mesma doença, e além do conhecimento permitido por Deus. 5 curiosidades do diálogo de Satanás com a mulher. Primeiro é que houve cautela. Ele ataca o ponto fraco. O principal campo de batalha do ser humano chama-se tentação. Nós somos tentados todos os dias a nos afastarmos da presença de Deus. É um campo minado pelo inimigo, é a tentação. Os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pensamentos, todos os dias nós somos tentados. Mas há uma diferença para nós, é que nós somos cobrados pelo Espírito Santo de Deus de termos uma vida de santificação. Não há cobrança em você, não houve uma cobrança em você de dizer: ah, eu errei, isso é normal. Não, houve cobrança: Senhor, eu pequei. A investida que Satanás usa nessa conversa é uma conversa cautelosa. O diabo, ele investiu contra Jesus quando o Senhor jejuma 40 dias e 40 noites. E sabe o que ele fez? Ele apresentou um plano para o Senhor Jesus, para agir independente de Deus. Raquel diz assim: se tu és Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Poder para isso ele tinha, gente. Mas ele não poderia agir independente, sair da sua missão. Quantos saem da sua missão porque estão dando ouvido às mentiras de Satanás? O segundo ponto dessa conversa, desse diálogo, é que a conversa, ela teve uma atração. Se a conversa não tem atração, você não vai dar ouvido. Tem que ter um atrativo, alguma coisa atraiu. O inimigo trouxe algo atrativo, como traz para nós.
O terceiro ponto é que a conversa, ela teve uma hora certa. Satanás olhou, usou o animal, olhou por ali, mas na hora certa começou o diálogo. O quarto argumento é que o diálogo, ele foi algo muito lógico, foi coisas lógicas, falando de verdade da palavra de Deus. E o quinto foi uma conversa com sinceridade. Foi uma conversa sincera daquilo que ela ouvira de Deus, dos ensinamentos de Deus. O passo posterior ao diálogo é exatamente a dúvida. Quantos de nós ficamos com dúvida de alguns questionamentos sobre a vida de santificação? O que eu devo e o que não devo. E ele conclui exatamente no versículo, essa primeira parte que eu queria concluir, dizendo: você será conhecedor do bem e do mal. Só voltando um pouquinho aqui, Deus deu autoridade ao casal Adão e a Eva sobre os animais. Poderia ter repreendido, porque eles tinham recebido isso de Deus. Sem falar que serve como aplicação para mim e para você nesta noite, que não houve nenhuma busca de Deus, né? Você não encontra no relato de Gênesis capítulo 3, né, esse casal consultando Deus. É aí que eu começo a pensar o quanto fica perigoso andar com as próprias pernas, com os próprios pensamentos, sem consultar a palavra de Deus. Ouvir um lado, eu preciso ouvir o outro. Eu fui afrontado, eu preciso ir na palavra de Deus para me sentir de uma forma confortável. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. E ele completa falando à igreja de Corinto: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, não vos deixará tentar acima das vossas forças, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Nós somos tentados todos os dias, mas nós temos a palavra de Deus que nos dá segurança e conforto. Sabe o que é que acontece? É que o nosso coração, ele é irredutível. Ele não quer ceder às pressões do inimigo no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde de todo o laço do passarinho. Amém? No próximo domingo eu vou estar falando sobre esse sermão. Eu falei sobre a forma do tentador, a forma da tentação e agora a forma do pecado. Para que Deus guarde as nossas vidas em nome de Jesus.